Professor Jorge Augusto, explicador virtual, mais uma vez aqui em ação com a disciplina História. Vamos continuar então a nossa bateria de exercícios de revisão. Nosso tema agora será aqui a pré-história. Primeiro período aqui da história. Então nós vamos trabalhar exercícios ligados a esse tempo histórico. Ele já vai começar a nos jogar aquele dilema de duas teorias sobre o surgimento do homem na Terra. Temos aqui a questão 1. Diferencia as seguintes teorias sobre o surgimento do homem na Terra: o criacionismo e o evolucionismo. Vamos entrar na questão da polêmica: o homem veio ou não veio do macaco? A resposta diz que o criacionismo é a teoria que afirma que o homem e tudo que existe fora criado por Deus. Então, tudo no universo foi criado por Deus e acabamos a discussão sobre essa teoria. É uma teoria rápida de ser explicada. Deus criou o mundo, Deus criou o universo e pronto, ninguém discute mais essa teoria. E a outra teoria, que é a teoria do evolucionismo: o homem veio ou não veio do macaco? Então, a teoria do evolucionismo diz o seguinte: afirma que os seres vivos evoluíram a partir de um ancestral comum. E nesse processo, os indivíduos mais adaptados ao meio ambiente tinham mais chances de sobreviver e deixar descendentes. Então, essa teoria do evolucionismo de Charles Darwin diz que os seres vivos, aí trazendo para a realidade dos seres humanos, os homens eles evoluíram de um mesmo ancestral e o que melhor se adaptou ao meio foi evoluindo e a espécie foi dando continuidade. Em momento nenhum o Darwin afirmou que o homem descendeu do macaco. O que o Darwin quis dizer é que homem e macaco eles possuem o mesmo ancestral, o mesmo tronco. E na hora do processo evolutivo, o homem ele seguiu o seu curso e o macaco também seguiu aí o seu curso. Se o homem tivesse evoluído do macaco, os macacos não existiriam, já que descendemos do macaco, então se evoluímos do macaco, para que existir macaco? Não. O que o Darwin disse foi que homem e macaco possuem o mesmo tronco ancestral e seguiram caminhos diferentes aí na evolução. Cada um foi se adaptando ao meio em que vive. Então são essas as duas teorias sobre o surgimento do homem na Terra: a criacionista, que Deus criou o universo, e a evolucionista, que afirma aqui que os seres humanos descendem de um mesmo tronco e os seres melhores adaptados ao meio dão prosseguimento aqui à espécie. Questão número 2. Apresente o período da pré-história chamado de Paleolítico. Então nós temos a pré-história dividida lá em Paleolítico e o Neolítico. Nós vamos pegar o primeiro período da pré-história, que é o Paleolítico. Nós vamos ver o significado do nome e também o que ocorria durante esse período. Significado do nome Paleolítico: a velha idade da pedra, ou período da pedra lascada. Nesse período aqui, os homens praticavam o nomadismo, ou seja, os homens nessa prática do nomadismo, eles não tinham residência fixa. Acabava o alimento em um determinado lugar, por necessidade eles acabavam indo para um outro lugar para poder buscar alimentos. Eles eram caçadores, ou seja, caçavam animais, e coletores, coletavam todos os frutos e utilizavam instrumentos de pedra lascada. Essas pedras lascadas, eles pegavam a pedra, batiam uma na outra para poder fazer o seu instrumento de caça. Então aqui, nessa necessidade de caçar e coletar, acabavam-se os animais da região, acabavam-se as frutas da região, os homens eles acabavam migrando de um lugar para o outro. Por isso, esse período aqui é marcado pelo nomadismo. Não havia uma residência fixa. Pode-se chamar também do período aí dos homens das cavernas. Então pegamos aqui o primeiro período da pré-história, o Paleolítico, a velha idade da pedra ou a idade da pedra lascada.
A questão número 3, ela vem nos pedir o quê? Apresente o período da pré-história conhecido como o Neolítico. Da mesma forma que respondemos na questão 2, significado do nome e também as principais características do período. Significado aqui, período da nova idade da pedra ou da pedra polida. Então aqui nós temos o significado da palavra aqui, neolítico. Nesse período, as características eram: os homens praticavam o sedentarismo, ou seja, os homens aqui eles já tinham residência fixa. Aí nós vamos ver mais à frente que vai levar os homens a se fixarem em determinadas regiões. Exerciam o controle sobre a natureza. Então, exercer o controle sobre a natureza proporciona ao homem a fixação nos lugares. Ocorreu a revolução agrícola, ou seja, o homem aqui nesse domínio da natureza ele já sabe a hora de plantar, a hora de colher. Ele aprende a cultivar os seus alimentos. Também vai aprender a domesticar os animais. E a utilização de instrumentos de pedra polida. Continuavam fazendo os seus instrumentos com pedra, porém, ao invés de lascarem uma pedra na outra, eles poliam a pedra, eles alisavam a pedra para evitar mais cortes em suas mãos. Então aqui, esse período do Neolítico, significado do nome, nova idade da pedra ou pedra polida. Vai ser o período em que os homens se tornam sedentários, eles têm residência fixa, graças aqui ao controle sobre a natureza, onde tem o cultivo que o homem aprende a cultivar, a colher, a plantar e também a domesticar os animais. Isso tudo proporciona aqui o homem a ficar fixo em um determinado lugar, contribuindo também para o surgimento das primeiras civilizações. E o instrumento agora é de pedra polida, não mais aquela pedra lascada. Então pegamos aqui a questão 2 e a questão número 3, falando das características do período paleolítico e do período neolítico. Questão número 4. Na pré-história, encontramos fases do desenvolvimento humano. Qual a alternativa que apresenta características das atividades do homem na fase neolítica? Então nós vamos marcar aqui, dentre essas opções, qual a opção que demonstra o desenvolvimento humano durante o período neolítico. A letra A diz que os homens praticavam uma economia coletora de alimentos, ou seja, os homens coletavam seus alimentos. A B, os homens fabricavam seus instrumentos para obtenção de alimentos e abrigo. A C, os homens aprenderam a controlar o fogo. A letra D, os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros. E a letra E, os homens cultivavam plantas e domesticavam animais, tornando-se produtores de alimentos. Então, dessas 5 opções, qual a que vai se encaixar no período de desenvolvimento humano, na fase aqui do período neolítico? A resposta correta é a letra E. Durante o período neolítico, os homens cultivavam plantas e domesticavam os animais, tornando-se produtores de alimentos. Então, característica principal dessa nova idade da pedra, o domínio do homem sobre a natureza. Lembrando que dominar a natureza vai proporcionar ao homem a se fixar em determinadas regiões, acabando também para contribuir no surgimento das grandes civilizações da humanidade. Fechamos a questão número 4. Questão número 5. Em relação ao momento em que homens e mulheres se colocaram como seres históricos no mundo, é correto afirmar como e quando homens e mulheres se tornam seres históricos dentro dessa concepção histórica. Com a invenção da escrita, da roda, do fogo, é o que caracteriza os povos considerados como história,
que se estabeleceram às margens do rio Nilo há milhões de anos? Opção B. Homem e mulher se tornaram parte integrante da história. Aqui, a história da humanidade teve início na região conhecida na antiguidade por Mesopotâmia, quando se inventou a escrita. A C. As pesquisas arqueológicas vêm apontando que a história humana teve início há 1 milhão de anos, em várias regiões do globo terrestre simultaneamente. Letra D. Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano, com os quais teve início a história da humanidade. A letra E. O elemento preponderante no reconhecimento dos homens e mulheres como seres históricos é a invenção da linguagem há 2 milhões de anos no continente europeu. Então, aonde podemos ver aqui o início da história com a participação do homem e da mulher? A opção correta é letra B. Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano, com os quais teve início a história da humanidade. Então, como ciência, a história ela vai surgir quando surge o primeiro homem na Terra, entre 4 e 6 milhões de anos atrás. A história não surge com a invenção da escrita, mas sim quando surge o primeiro homem na Terra. Então pegamos aqui, da questão número 1 ao número 5, sobre a pré-história, todo o período da formação da pré-história e as principais teorias acerca do surgimento do homem na Terra, o criacionismo e o evolucionismo. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.